com a mão no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Eu já acordei com isso, na verdade, quando eu cheguei de viagem, desce do avião, então, a hora que a gente entra no carro para vir para a igreja, que eu abro o meu celular, eu já dou de cara com, além de testemunhos, o Neto é muito criativo e ele foi pegando, né? Eu falei, né? Ninguém me deu um hino ainda de Isaías 54. E aí ele me mandou esse presente, que ele produziu aquela música e tal. E aí eu abro. E quando eu ouço a música, Deus foi me dando assim tantas respostas, e a presença de Deus veio assim, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Eu sabia que eram bênçãos impetuosas. Bênçãos impetuosas. O que eu disse? Isso, diga, Deus tem bênçãos impetuosas para mim. Diga, o Espírito Santo está chegando com bênçãos impetuosas. Foi exatamente como aconteceu dentro daquele carro, e aí virou um choreiro ali dentro. E nós já chegamos aqui, assim, tomados de Deus. E ali o Senhor já me deu algumas respostas, enfim. Aí quando eu acordo hoje, então eu oro ao Senhor e falo, e aí eu peço a palavra, Senhor, tem algo a mais do que aquela palavra principal, e o Senhor toca, traga de volta aquela que o Senhor me deu domingo passado e ainda me deu no jejum, né, a primeira, e também Isaías 54, que continua ecoando. A primavera começa amanhã, e eu sei que ela chega, e não é apenas uma palavra, esta palavra de Isaías 54, ela não é uma palavra para este momento. Eu acredito que ela tem vindo como um anúncio, né, aquilo que o Senhor vai anunciando para um tempo que vai chegar, e Ele vai preparando o seu coração, e Ele espera que você dê a resposta de fé antes de tocar naquilo, né? Tanto que uma nova estação chega com som alegre, entoa um louvor novo, canta uma nova canção, canta Mulher Estéril. E aí, então, eu senti no meu espírito de colocar aquela canção, e eu devo ter ouvido vou jogar abaixo, umas 5, 6 vezes, e a presença de Deus tomou a minha manhã, de maneira que eu não conseguia mais parar de chorar. Eu falei, Senhor, eu preciso voltar, como que eu vou... Eu não tenho vontade de sair dessa atmosfera. E eu vou ler essas escrituras, trazer de volta, porque tudo que entrou de ruim entrou por repetição. E não é por acaso que Deus vai repetindo uma mensagem, porque Ele espera que ela entre e ela tome você. Na verdade, eu percebo que Deus tem nos levado para a prática da presença de Deus. Eu ainda até anotei para não esquecer, a prática parece que é uma coisa simples, até comum, não é. Quando você adquire, né, a prática da presença de Deus, você está falando com a pessoa, já está falando com Deus. Você está falando com Deus o tempo todo, porque você tem a presença dEle na prática. Agora, é algo que é quase palpável. Você pratica a presença de Deus. Ela é contínua. Você já não sabe como viver sem a presença dEle.
é a prática da presença dele. Então, você ora, você canta, você está conversando com uma pessoa, você já está falando com Deus, não, em nome de Jesus, e eu sei, não é Senhor, é assim, você já está dessa maneira. Isso acontece muito comigo, às vezes isso sai, porque já está lá dentro. Então, eu estou conversando com uma pessoa que eu nem sei que fé é a dela, e eu já estou dizendo, não é Senhor, é assim, vai ser assim, em nome de Jesus. Você fala com a pessoa, já está falando com Deus, que você tem a presença dele ali, você sabe que ele está ali. É a prática da presença dele. Então, Deus não quer que você passe correndo por estas escrituras. Bem-aventurados, felizes, abençoados, dignos de serem invejados, os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aqueles que têm força sob controle. Tem uma força, mas que ela é usada de forma sábia, inteligente, ela não está solta, entregue a emoções baratas. Não. É força sob controle. São aquelas pessoas que têm autocontrole, autodisciplina. São aquelas pessoas que detêm o poder. Elas não soltam, elas não entregam o poder delas. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Os doidos, os desequilibrados, os indisciplinados, os que vivem uma vida solta? Não. Os que vão herdar a terra são aqueles que têm força sob controle. São aqueles que têm autocontrole, autodisciplina. Aqueles que não fazem o que têm vontade, mas aquilo que sabem que devem fazer. São estes que vão herdar a terra. E por que tem não poucos cristãos sem vitória? Porque não controlam o poder. Tem muito poder, mas não controlam o poder. Porque falta o principal: autocontrole, autodisciplina. Falta dar uma ordem a si mesmo. Sabe? A pessoa controla o poder. Ela sabe que ela tem poder. E ela não desperdiça com emoções baratas, com atitudes estúpidas, emocionais e precipitadas. Não é o que ela sente que vai determinar suas escolhas, mas o que ela sabe. A outra palavra são direções simples. E o que o Senhor vem falando com a gente sobre ordem simples, no mínimo 2 anos. Que eu não paro de falar, alinhamento, ordem simples. E agora o Senhor tem me levado a bater muito. Alinhamento, ordem simples, põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem. Porque você não vai construir uma grande vida com a casa em desordem. E às vezes, foi uma coisa que eu ainda estava falando com meu filho, o Murilo, eu tive uma conversa ali de um tempo, mostrando que às vezes Deus vai bagunçar exatamente porque aquele mover já não cabe mais neste tempo. É sobre a visão. O que eu fiz há 10 anos, posso não estar fazendo agora. Porque a visão, ela não é uma coisa estática, uma coisa parada. Ela tem uma essência, mas ela tem movimento. Como o mover de Deus, Deus não muda, mas Ele se move. Então, a nuvem, ela se move. E talvez o que eu fiz por muito tempo, chega um momento
que Deus está dizendo exatamente assim: acabou. E sabe, é muito difícil você matar suas vaquinhas sagradas. É muito difícil você, essa virada, essa mudança, ela às vezes você está tão acostumado com uma rotina mesmo. E Deus chega e diz: é hora de mudar. É hora de mudar. E você já está até ali, você está tão habituado que você já está no piloto automático. E agora você tem que tomar consciência e compreender que talvez o que funcionou até outro dia, agora Deus está requerendo uma outra mudança, tem uma mudança nisso. Entender os tempos, lembra do entender os tempos. Há tempo de guardar, mas há tempo de jogar fora. Talvez aquilo que você guardou por muito tempo, que Deus mandou guardar, agora Ele vem e diz assim: joga fora. Você diz: o quê? Mas o Senhor não mandou guardar? Vamos lá. O Senhor manda Abraão entregar Isaac. 3 dias depois ele diz: não, agora eu sei que você me teme. E você tem que estar ouvindo a Deus no pé do monte, o teste da obediência, no topo do monte, o teste da revelação. Por isso que você tem que ter a prática da presença de Deus. Você precisa acompanhar, você precisa discernir os tempos. Porque há tempo das coisas nascerem, mas tem o tempo das coisas morrerem. Tem coisas que Deus simplesmente chega: é hora de morrer. Eu não quero mais você nisso. E às vezes você está tão habituado a um lugar, a um sistema, a uma rotina, e às vezes Deus dá aquela mudada. E Ele diz: é tempo de morrer. Por isso que discernir os tempos é fundamental. Ter a unção dos filhos de Issacar. Discernir o tempo que você está vivendo. Porque às vezes você fica uma vida inteira segurando, você está muito tempo segurando um negócio que, talvez há uns 5 anos, 10 anos, Deus mandou você parar com isso. E você está perguntando por quê que você está tão frustrado. E Deus disse: bom, mas você não me ouviu. Eu não disse que era hora de se mover? Eu disse. Aqui, a carta de Deus enviada pelo profeta Jeremias é uma mensagem que precisa ecoar nos corações. Porque o que o Senhor mandou o povo fazer foi algo simples, mas extremamente profundo e duradouro. E muitas vezes, tudo que Deus espera que você faça é que você para de correr atrás de questões imediatas e comece a construir algo que vai ser duradouro. Que lá na frente, quando você estiver debaixo da sua mangueira, da sua goiabeira, da sua jabuticabeira, né? Você vai poder contar para os seus netos, talvez até bisnetos, como foi o processo de chegar até ali. Aquilo não produziu da noite para o dia, aquilo um dia foi uma semente, foi uma mudinha pequena. Quando você está esperando algo grande e vem algo aquém, se você não se lembrar que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, você faz bobagem. Você não pode duvidar do caráter de Deus. Você simplesmente se levanta, se alinha com Deus e você acredita. E você vive aquele momento e você aproveita aquele momento sem temor. E sem questionamentos.
porque você acredita no que Deus tem prometido a você. Esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém, do lugar alto, aos que ainda restavam, dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas, e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles, o rei Joaquim, a rainha-mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. Quer dizer, essa palavra, ela é desde para a liderança máxima, a aquele que ocupa o operário. A mensagem é para o rei e para os operários. Quer dizer, todo mundo precisa entender a mesma coisa. Não importa a sua posição, o título que você carrega. Porque tem gente dizendo, não, isso não é para mim. E o Senhor está dizendo, é para todo mundo. É para todo mundo. A mensagem é a mesma para todo mundo. É hora de vocês pararem. Vocês vão matar suas vaquinhas sagradas, vocês vão fazer o que vocês demoraram demais para fazer. Construir algo duradouro. Algo que vai ficar. Vocês vão voltar ao princípio. Vocês vão fazer aquilo que desde o início eu mandei que fosse feito. Vocês vão cultivar o jardim. Vocês vão produzir. Vocês vão multiplicar, vocês vão dominar, vocês vão governar. Vocês vão entender definitivamente que vocês são a cabeça. E que nada fora vai melhorar se você não evoluir, se você não crescer. A igreja é a cabeça. E para o país melhorar, a igreja tem que mudar. Para a sua casa mudar, o cabeça dessa casa, os cabeças, né, os pais, precisam mudar. Então, quem é o cristão da empresa? Deus usou José. José foi um instrumento de Deus para fazer um homem ímpio prosperar e enriquecer. O homem ficou rico por causa de José. Ou seja, você está esperando que o líder máximo da empresa faça algo, mas é você que provoca esse algo. É você que provoca as mudanças no lugar. Às vezes é engraçado eu ver um crente reclamando do ímpio. Você está cobrando vida de quem está morto, quem tem vida é você, leva vida. Você está cobrando luz de quem está em trevas, você é a luz. Você está cobrando sal de quem é insípido, nem sabe o que é salgar, você é o sal. Você está exigindo do ímpio um negócio que ele não tem para dar, quem tem para dar é você. Ninguém pode dar o que não tem, você tem para dar, ele não tem. E se você diz que não tem, porque você não tem desprezado, porque você não tem como, você recebeu Cristo como Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você, tem anjos ao seu redor, você está debaixo do sangue de Jesus. Quem tem poder é você. Tem crente querendo equilíbrio do ímpio, do cônjuge ímpio, do parente ímpio, dos pais ímpios, mas quem é o crente é você. Tem gente que é casado com um cônjuge que não sabe discernir, igual os ninivitas, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, e tem mais visão, mais consciência do que aquela pessoa, e está cobrando de alguém que tem menos, sendo que quem tem mais consciência e revelação é você. Então, quem tem mais, a quem é muito dado, muito é cobrado. Então vai ser mais cobrado de você, porque sua consciência é maior.
É um pouco, sabe, às vezes quando eu ouço aquela história, ai, por que tal pessoa então? Porque meu marido, minha esposa, o meu filho, meus pais, eu não sei quem, porque o meu chefe, eu não sei. Porque ele não ora, porque ele não busca, porque ele não faz, porque ele não muda, porque não sei o quê. Espera aí, se você tem a capacidade de ver que há uma falta naquela pessoa, isso significa que você viu mais. Então, isso significa que você está ali como uma coluna para se colocar na brecha, para cobrir, porque você tem mais para dar do que ele ou ela. Você tem mais para dar. E você está exigindo de quem não tem. Você está exigindo algo que a pessoa não tem mais para dar e nem vê. Não é porque você viu que necessariamente o outro conseguiu ver. Às vezes, tudo que Deus espera de você é que você cumpra aquela palavra, sede pacientes com os fracos. Tem gente que é fraco. Tem gente que ele não tem aquela estrutura emocional, ele não tem aquele conhecimento, ele não tem aquela revelação, ele não tem... E tudo que Deus espera é que você... Então, se você sabe apontar o erro, é porque você viu. Então, você tem mais consciência. Então, Deus espera mais de você. É a mesma história de Jonas com os ninivitas. Ele, por fim, ele agiu de forma imatura. Porque o que ele tinha, Deus mostrou para ele. O que você tem, Jonas? E o que esse povo tem? Esse povo não sabe discernir a mão direita da esquerda. Às vezes, quem está do teu lado não sabe discernir a mão direita da esquerda. Fala de forma tola, não tem sabedoria nenhuma, não tem visão nenhuma. É uma pessoa cega. Mas você quer cobrar visão de quem não tem. E o fato de você apontar o erro já revela que você viu. Então, já que você, biblicamente, foi capaz de apontar o problema, Deus agora vira para você e fala, já que você sabe qual o problema, cubra. Não faça igual Cã, que expôs o problema do pai. Lembra de Cã, que entrou na tenda e viu o pai bebendo nu e expôs para todo mundo? Faça como Sem e Jafé. Eles foram de costas, cobriram o pai. Eles não quiseram nem ficar olhando para aquilo, eles tiveram uma reverência e cobriram o pai. Então pega a capa e cobre seu pai. Pega a capa e cobre essa pessoa. Porque talvez ele não está vendo, ele não está lúcido agora. E você está, então Deus vai cobrar de você, que você cubra ele. Então, aqui, todos aqui, do rei aos operários, tiveram condições de construir algo duradouro. Deus buscou alguém que se colocasse na brecha, não encontrou ninguém. E agora vem uma carta. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safa, e por Gemarias, filho de Hilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de anjos. Não é a mensagem de Jeremias, não é a mensagem de homem nenhum, é a mensagem do próprio Deus. O Deus de Israel, a todos, porque o rei estava exilado, a rainha mãe estava exilada, os anciãos estavam exilados, estava todo mundo exilado. Então a carta é para os exilados, que levei de Jerusalém para Babilônia. Que levei de Jerusalém para Babilônia. Então não foi Nabucodonosor que levou? Não, foi Deus. Às vezes a gente está culpando que alguém nos levou para algum lugar, essa pessoa fez isso, essa pessoa, e foi o próprio Deus que usou. Lembra que os irmãos de José trabalharam e tudo que eles fizeram, jogaram no poço, venderam para os ismaelitas e tal. E ele disse, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus.
para a preservação de muitos. Então, ele teve a revelação certa. Se Deus não quisesse que eu viesse para cá, vocês podiam fazer de tudo que ele ia me proteger. Se eu estou aqui, foi porque Deus quis que eu estivesse. Então, preste bem atenção. Talvez você está sapateando, incomodado com alguma coisa e culpando que alguém, mas a Bíblia diz para o justo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que você não entende hoje, você entende depois. Era Deus. Deus usou, não importa o nome, não importa a identidade do sujeito. Quem me enviou? Não importa, Deus enviou. Não foi Nabucodonosor, foi Deus. Construam casas. Vocês vão construir algo duradouro. Construam casas. Talvez você está correndo com muitas coisas, preocupado. Construa uma casa espiritual. Mas também para. E foca em coisas relevantes. Construa sua casa familiar, construa sua casa espiritual. Construa sua casa ministerial. Construa sua casa profissional, construa sua casa literal. E se estabeleçam aí. Talvez você ache, Deus te colocou num lugar e você acha que você está de passagem e o Senhor está dizendo, não. Construa e se estabeleça. Porque algumas pessoas, quando a coisa aperta, ele o quê? Espana. Ele quer ir embora. Ele abandona. E quando ele olha para a vida dele, ele tem um monte de coisas começadas e nenhuma terminada. Porque apertou, ele solta, apertou, ele solta. E aqui o Senhor está dizendo, não, vocês não vão sair daí. Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins. E comam o que cresce na terra. Plantem pomares. Agora, eu planto uma árvore frutífera hoje, ela não vai me dar fruto amanhã. É isso aí mesmo. É Deus falando assim, vocês podem plantar, porque vai dar tempo. Vocês ainda vão comer do fruto dessa árvore. Então, planta. Dá tempo. Não, vocês não vão sair igual aqueles outros profetas aí mentirosos, estão dizendo que em 2 anos isso vai ser resolvido. Não. Eu coloquei vocês aí, agora para uma mudança. Então, pode construir, estabelecer, planta, faz um jardim bonito, faz um pomar poderoso. Não, vai demorar muito para crescer essa jabuticabeira. Não, você tem tempo, você vai comer dela. Você vai comer jabuticaba de sair. Você vai sim. Vocês vão construir uma vida aí agora. Vocês vão fazer o que vocês não estavam fazendo. Construir coisas sólidas, que lá na frente vocês vão desfrutar. Porque se você vive de atitudes imediatas, você não constrói nada. Você tem que parar para construir algo sólido. Relacionamentos duradouros. Uma vida sólida. Casem-se e tenham filhos. O Senhor aqui, ele dá um princípio básico, que é lá do início da Bíblia. Foquem em família. Deus é um Deus de família. Deus quer uma família. Deus trabalha por famílias. Deus quer famílias. Não é por acaso que Satanás trabalha tanto para destruir com as famílias. Para você ver o tamanho da importância das famílias. Uma família forte é uma igreja forte, uma sociedade forte. Então, casem-se e tenham filhos. Então, você já é casado? Cuida dessa família, desse casamento, cuida desses filhos, cuida desses netos, cuida dessa... Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo, vocês precisam valorizar aquilo que eu valorizo. E Deus está apontando o que Ele valoriza. E tem gente envolvida com coisas que Deus não valoriza, que Ele diz isso aí é a sua derrota. Incentivem seus filhos a se casar e ter filhos.
Quer dizer, você tem que cuidar bem, ter uma família forte e incentivar as próximas gerações. E aqui fala da família literal, de uma família espiritual. Esse é o nosso conselho como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Para as próximas gerações, para os nossos jovens. Casem-se. Construam famílias fortes. Gerem filhos. E nós que já, nós estamos aqui para gerar filhos biológicos, filhos espirituais. Se você já gerou os seus biológicos, você pode gerar muitos filhos espirituais e incentivar pessoas para o caminho certo. Olha, isso para mim é fortíssimo. Deus dá estas instruções, Ele diz assim, ó, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida, porque tem um monte de gente sem progresso, minguando, desperdiçando a vida, exatamente porque essas pessoas não valorizam o que Deus valoriza. Elas não dão valor ao que Deus dá valor. Enquanto muita gente não passar a dar valor para o que Deus valoriza, não vai progredir, não vai multiplicar e vai continuar desperdiçando a vida. Estabeleçam-se aí, trabalhem para o bem do país, não para o mal. Você não pode viver como muitas pessoas vivem, de forma egoísta. O problema não chegou em mim, não quero nem saber. Mas eu já disse a você, se o apartamento do seu vizinho pegar fogo, o seu corre perigo. A frequência que está lá, a atmosfera mais forte é a que vai prevalecer no lugar. Se a sua é mais fraca, o mal que está dominando é que vai arrasar com tudo. Orem, orem, orem. Tem gente que não ora nem por si, quanto mais pela nação. Está errado. Orem, orem. Você não vai ter a prática da presença de Deus se você não orar. Orem pela prosperidade da Babilônia. E se ela estiver bem, vocês também estarão, porque vocês são a cabeça. Se vocês fizerem com que ela esteja bem, vocês vão estar bem. Agora, se vocês ficarem aí amaldiçoando, ela vai estar mal e vocês vão estar mal. Sim! Acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Cuidado! Com tantos videozinhos que talvez você pare aí para ver, com mensagens que estão desviando você do lugar. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar, é o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, não esqueçam. Quando Deus determina um tempo para nós, aquele tempo vai ser cumprido. É o que a Bíblia diz. Ele, se atrasar, espera porque ele vai chegar. Quer dizer, se para você está demorando, está atrasado, para Deus está no horário, está no tempo. Está no tempo, está tudo debaixo do controle de Deus. Nem um único dia antes, eu vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Ó, que maneira maravilhosa de cuidar, direcionando a fazer o que funciona. Não os abandonarei.
Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Agora vocês podem não entender como está aqui. Sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Eterno. Vocês podem não estar entendendo, mas vocês vão entender. Vai fazer sentido. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, de todo o coração em primeiro lugar, de todo o coração em primeiro lugar. Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei como exilados. Tenho certeza disso. Quer dizer, lá na frente, eu vou fazer... Vai ser um outro tempo, quer dizer, quando terminar esse período, entra outro. Mas, por enquanto, discernam os tempos. Este é o tempo de Deus para vocês. E antes de eu ler, que eu só vou ler, não vou pregar nada, eu só vou trazer para o centro de Deus trazer. Eu vou pedir que, então, você com a mão no coração, os olhos fechados, e que Neto solta aquela canção, só para que eles ouçam, só olhos fechados, só ouça, deixa entrar um doce som. Uma nova estação que está por vir, onde o deserto vai florescer. Uma nova canção que vai surgir, e a tua história irá se mover. Canta ao estéreo o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canta ao estéreo. Eu creio, Deus. Contra tudo eu creio. Eu creio, Deus. Eu creio contra tudo. Eu creio contra tudo. Onde havia vazio, Eu creio contra tudo. Hoje parece impossível, mas eu creio. e por todos os lados te fará florescer. Canta ao estéreo o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canta ao estéreo, não mais ferida. Eu creio. Nada vai roubar isso de mim. Eu creio. Eu creio, Senhor. Vai fazer sentido, vai fazer sentido. Esqueça a vergonha do passado. Não mais a dor do desamparado. Ele te amou com amor eterno, e a sua misericórdia te faz novo. Te faz novo. Canta ao estéreo
te amo, Jesus. Eu te amo, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno: limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, pece grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade de sua viuvez. Vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo. Seu nome é o Senhor dos exércitos de anjos. Seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Você era uma mulher, você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Aleluia! Deus de Israel, venha com poder sobre a igreja, venha com bênçãos impetuosas, venha com glória. Toma a igreja, enche de fé, enche de renovo, enche de vida. Toma a igreja com fé e poder. Que o teu povo passe por um batismo de fé, um batismo de coragem, um batismo de discernimento, um batismo de renovo. Ah, Deus, assuma esta reunião, toca os corações profundamente, venha com força, venha com poder, venha com renovo. Tome a igreja e levanta agora. Levanta com poder, aviva a fé, aviva a chama da fé. Enche o teu povo de esperança para o futuro. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu sei que você espera um grande fim, e Deus dará o fim que você espera infinitamente mais. Pratique a presença de Deus e receba dele até o que você ainda não pediu. Eu abençoo você, eu abençoo a igreja, eu abro esta reunião e tomo posse de uma reunião de glória, de poder, de renovo. Que você saia desta reunião possuído por Deus, pela glória de Deus, cheio de vida, de esperança, de renovo. Seja batizado por um renovo agora, em nome de Jesus. Eu canto baixar, rebançui de cacei, de canchei, rebançai de canamassai, rebançui de cansai, de canchei, tchei, manassi. Aleluia, 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 aleluia. Venha Deus, venha Deus, venha Deus. Toma a igreja, Deus, inunda a igreja, Senhor. Traz um avivamento, um renovo, traz glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que está aqui, Senhor, e que está curando o teu povo e trazendo um renovo, uma vida nova. É a vida de Deus. Receba, receba bênçãos, que venham sobre você bênçãos impetuosas. Que a vida de Deus tome conta de você. Que a vida de Deus tome conta de você, possua você.
Seja possuído por Deus e viva na prática da presença de Deus. Assuma esta reunião, Senhor. Possua poderosamente para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome por tudo. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.